Olá, muito bom dia! Que bom ter você aqui com a gente nessa manhã acompanhando essa programação. Seja muito bem-vindo. Você que está chegando agora, pode chegar. Vai começar agora, né? O Tudo mais um programa aqui da sua TV missionária aqui da IPP-TV. E você que já está aqui desde cedo, que bom ter a sua presença. Continue ligadinha aqui acompanhando a nossa programação. Eu gostaria de saber de onde vocês estão nos assistindo, em que parte do Brasil ou do mundo você está agora acompanhando toda a programação aqui da IPP-TV. Deixa aqui sua mensagem, deixa seu recado. Vamos conversar durante essa 1 hora aqui, né? 1 hora e pouquinho, 1 hora e 15, de muito conteúdo, de entrevista, de conhecimento. Olha, gente, o programa está muito bom. E para a gente começar, né? Temos a nossa frase do dia. Não pode ser infligida aos homens injúria maior do que lhes ferir a reputação. Essa frase é de João Calvino e fica aí para a gente meditar, porque, né, faz muito sentido mesmo para a gente pensar nela aqui e meditar de forma correta também, né? E hoje a nossa fisioterapeuta, Patrícia Anderson, ela traz uma dica muito boa, mas muito boa mesmo para você que fica muito tempo em pé. Não sei se é no seu trabalho que você exige, né? Acaba exigindo de você de ficar muito tempo, passar muito tempo em pé ali, executando alguma ação, ou seja, um hábito que você tenha mesmo de não parar, de não gostar de sentar, de ficar sempre ativo ali em pé. Mas ela dá uma dica muito boa para aliviar um pouco essas tensões, essas dores que acarretam, porque o ideal é a gente sentar um pouquinho, ficar em pé, manter um movimento ali constante, mas não ter uma posição só. Então, se liga aí nessas dicas. Eu já gravei um vídeo com dicas para quem trabalha sentado e quer cuidar da sua postura nessa posição. E foram muitos pedidos para eu fazer um vídeo parecido para quem trabalha em pé. Então hoje eu vou te dar 4 dicas para você que passa muitas horas nessa posição. Lembrete sempre muito importante, a sua melhor postura é sempre a próxima. Lembre-se, você não deve passar mais de 30 minutos, 1 hora em uma mesma posição, seja ela sentada, em pé, deitada. O seu corpo ele precisa de movimento. Vamos ver essas dicas então para você começar a colocar em prática já. Mas antes você tem que vir aqui embaixo, se inscrever no Saúde Minuto e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. A primeira dica que eu tenho para te dar é muito importante. Normalmente quem passa muito tempo em pé tende a hiperestender os joelhos, ou seja, as suas pernas elas deveriam estar alinhadas, retinhas. Só que quem fica muito tempo em pé começa a jogar o joelho para trás numa tentativa de manter a postura, tentar se manter mais ereto. Só que isso começa a te trazer muito problema. Primeiro que você percebe, eu estou numa posição relaxada aqui, meus joelhos não estão travados, a minha coluna está alinhada. Se eu hiperestender o meu joelho, se eu levar ele para trás, como se eu quisesse levar o joelho para trás, já começa aqui a aumentar a minha lordose lombar, eu começo a projetar o tronco para frente e isso tudo vai gerando uma grande tensão, tanto nessas musculaturas posteriores aqui de coxa, glúteo, quanto na sua coluna. Então tome muito cuidado para nunca hiperestender os seus joelhos, tá? Esse movimento aqui, de levar a perna para trás, os joelhos para trás. Tá? Uma coisa que você pode fazer para evitar é tentar parar sempre com uma perna um pouco mais à frente do que a outra. Quando você faz esse movimento, a sua perna da frente ela automaticamente já fica um pouco mais flexionada. Aí você tira um pouco essa pressão, essa carga dos seus joelhos. Só lembra que você tem que ir alternando, tá? Deixe uma perna descansar uma vez a cada meia hora, 1 hora, dá sempre um intervalo entre elas. Você também pode parar com as pernas juntas, mas tenta sempre manter uma distância entre os seus pés para melhorar também a questão do equilíbrio, a distribuição da carga no seu quadril, mas tomando sempre muito cuidado para manter os joelhos soltos, frouxos. Então,
travados lá atrás. Uma segunda dica vai lá para os seus pés. Se você costuma trabalhar de calçado, o ideal é que eles sejam sempre um pouco mais largos para dar mais espaço para o seu pé. Evite usar muito sapatilha, sapato de bico fino, porque isso também gera muita pressão no seu tornozelo, no seu joelho, no seu quadril e quem dirá na sua coluna, coitada, que sofre sim. Mas eu sei, muitas empresas, muitas coisas tem um código de vestimenta e você é obrigado a utilizar salto e tudo mais, tá? Lembrando que utilizar sapatos totalmente rasteiros, aquelas sandalinhas rasteirinhas ou sapatilhas totalmente retas também não são bons para a sua postura, viu? O ideal é que seja um calçado que tenha aproximadamente 3 a 4 centímetros de altura ali no seu calcanhar, um pequeno saltinho. Isso, inclusive, te ajuda a manter o joelho mais frouxo também, como eu expliquei na primeira dica. Uma outra coisa que você pode fazer para tomar cuidado com os seus pés, se você passa muitas horas realmente em pé, é utilizar aqueles amortecedores, sabe? Que você encontra aí na farmácia, nessas lojas de fisioterapia. Normalmente eles são de borracha, um silicone, e você consegue colocar eles tanto no calcanhar quanto na parte da frente do seu pé. Aí você tem que ver onde que você está sentindo mais dor, porque normalmente é nessa região que você está descarregando mais peso, que você está colocando mais carga ali no seu pé. Então utilizar esses acessórios podem ser uma ótima oportunidade para você dar um descanso para o seu pé, ajudar a distribuir melhor esse peso. Para a terceira dica, mais uma coisa que normalmente fica presa e é a sua coluna. Muita gente que trabalha em pé ou assume aquela postura, né, ombro para trás, peito para frente, todo durinho lá como um robô andando, né? Ou então ao contrário, já está totalmente cansado, desistiu aí da sua coluna, né? Já jogou o ombro para frente, anda lá todo arqueado. Isso eu não preciso nem dizer que nenhum nem outro vão ser bons para a sua coluna ao longo do tempo, né? Então solta a tua coluna, mobiliza ela também precisa de muito movimento. Quando você passa muito tempo em pé, a pressão, imagina, a sua gravidade está atuando diretamente ali na sua coluna. Ela está pressionando uma vértebra em cima do outro, os seus discos estão super pressionados. É a posição onde você encontra maior pressão nos seus discos. Então o que você tem que fazer? 30 minutos, 1 hora, dá uma mobilizada, dá uma relaxada na sua coluna. Uma coisa muito legal que você pode fazer para ajudar a relaxar a sua lombar, para ajudar a relaxar os seus joelhos, é utilizar uma caixa, uma latinha, um degrau, se você tiver aí uma escada próxima. Você pode até abrir o armário e colocar o seu pé dentro do seu armário, se isso for possível, viu? Mas o objetivo é, você coloca um pé em cima e descansa, relaxa. Deixa essa perna aqui segurar um pouquinho o seu peso, mas essa flexão que você realiza aqui no seu quadril, ela te ajuda a aliviar a tensão, a pressão nas suas vértebras lombares. Aí depois, lógico, você vai trocando o pé, vai revezando e vai sentindo esse alívio nas suas costas. Uma outra opção que eu sempre sugiro é faça a extensão da sua coluna. Isso, claro, se você não tem nenhum outro problema de coluna que te impeça de fazer esse movimento. Mas o que você pode fazer? Pega os seus punhos, fecha, coloca aqui nessa região da sua lombar, mais em cima, onde você estiver sentindo que está incomodando. E segura aqui nessa região, dá uma estabilizada e então inclina a sua coluna para trás. Dá um suporte aqui com as suas mãos e inclina. Você pode colocar mais em cima e inclinar. Uma outra coisa que você também pode fazer, se você tiver um balcão, por exemplo, você pode se encostar aqui e utilizar para substituir as suas mãos, caso você não consiga encostar. Ah, mas eu não tenho nada disso, eu não posso fazer isso. Vai no banheiro então, aproveita, vai tomar uma água, eu sempre digo isso, né? Dá aquelas escapadinhas. Você pode fazer os exercícios, você pode fazer uma flexão simplesmente trazendo a sua perna para cima, você não precisa utilizar nada no chão. Você pode mobilizar a sua coluna, você pode descer, girar para um lado, para o outro, pode estender, você pode movimentar a sua coluna. E, idealmente, se você puder, lógico, tenta dar
uma sentada, descansar um pouquinho, mudar o estímulo que você está fazendo, você está dando para os seus discos vertebrais. E a minha quarta dica é: participe do manual da postura. Essas dicas aqui que eu dei, elas são ótimas, elas vão te ajudar, elas vão ajudar a aliviar essa tensão, essa pressão, diminuir as dores. Mas se você não trabalhar na base do seu corpo, na estrutura, trabalhando realmente a sua força, mobilidade, alongamento, percebendo o que está bom, o que não está na sua postura, aí as coisas começam a ficar mais difíceis, porque essas dicas elas são boas, mas elas não são um tratamento, elas são justamente um suporte para essas horas repetidas em uma mesma posição. O tratamento em si vai ser justamente preparar o seu corpo para encarar aí esse desafio. Eu vou deixar aqui embaixo o link com todas as informações que você precisa. Quem aí trabalha em pé e testar essas dicas, me conta aqui nos comentários como é que foi, se você realmente sentiu diferença e qual que você mais gostou. Muito obrigada por assistir e nos vemos semana que vem. Gostou? Então você pode acompanhar essas dicas e pegar todos esses links na página dela no YouTube, que é Saúde Minuto com Patrícia Anderson. Então você pode ir lá acompanhar, ficar por dentro de todas as dicas. E claro, né? Ela é maravilhosa, né, gente? Ela vai fazendo os exercícios ali, os movimentos, a gente vai repetindo aqui no estúdio também, vai tentando pôr em prática, porque ela traz essa forma prática para a gente aderir no dia a dia e minimizar algumas dores, alguns incômodos, mas nada como um tratamento, nada como um cuidado, caso essa dor seja constante, né, persistente. A gente precisa se cuidar com certeza. Fica aí o alerta para procurar um profissional e você ter a sua consulta, ter o seu acompanhamento. Mas agora eu quero falar do nosso parceiro, Finger Móveis Planejados Morumbi. Eles que são, assim, gente, de um profissionalismo ali na hora de oferecer o melhor serviço, quando você está pensando em ter móveis planejados na sua casa. Vamos conhecer um pouquinho mais? Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga a sua planta e se surpreenda. Gostou? Informações aqui na telinha, hein? www.fingermorumbi.com.br, Instagram, @fingermorumbi. WhatsApp tem também, é o 011 99018 7891. Finger, a sua melhor opção em móveis planejados. E agora, nós vamos rever um trechinho de um programa que foi ao ar e um tema muito pertinente, ainda mais agora, no momento que nós estamos vivendo, aliás, em todos os momentos da nossa vida, né? Gente, briga na internet foi um tema do programa Conversa da Tarde, ao vivo, aqui na IPP-TV. Vamos ver um trechinho? Agora, quando a gente entende isso e decide colocar, expressar as nossas opiniões, nós temos que ter alguns cuidados, né? Porque sabemos que a internet é também um lugar muito propício à confusão, à encrenca, à briga. Nós temos visto isso muito forte, principalmente em períodos de eleição, né? Em períodos dessa polarização que a gente tem vivido, não só com política, mas a gente vive uma polarização de ideias em diversos campos, né? Quais são os cuidados que nós, como crentes, como pessoas que tememos a Deus, devemos ter ao expressar a nossa opinião na internet? Bom, precisamos ter muitos cuidados.
uma pela própria ferramenta e o que ela nos limita. Se é uma rede social de texto, então eu tenho uma grande limitação ali de me fazer compreendido através de 140 ou 280 caracteres, através de um texto. Se é um vídeo, então eu tenho maior possibilidade de ser compreendido, mas ainda assim nas redes sociais você tem os cortes, você tem as edições que, tirada dos seus contextos, podem causar muitos problemas. Então a gente tem que saber utilizar bem essa ferramenta para ser bem compreendido. Se queremos expressar as nossas ideias, se queremos expressar a fé e usar da internet como essa ferramenta de propagação do Evangelho, então temos que tomar muito cuidado com a nossa comunicação. Então nós temos vários cuidados. Como encaramos a rede social? Primeiro, e tem muita gente que encara a rede social como uma espécie de diário, então conta toda a sua vida. Lendo alguns artigos que nos auxiliam muito a compreender como nos relacionar com a internet, um autor dizia que se você quer expressar apenas e contar de toda a sua vida, use um diário mesmo, pegue ali um caderno, o famoso caderno, caneta, e escreva ali, porque por vezes a gente expõe demais e a gente tem que entender que a internet é esse ambiente público. Uma vez que você faz uma conta em qualquer rede social que seja, você já sai da área e da esfera do privado e passa a estar no ambiente público em que todos terão acesso e que você não tem como controlar esse acesso, a não ser quando você restringe a um grupo de pessoas, mas ainda assim pode rolar um print, pode rolar divulgação, enfim, está na internet, é público e todos podem ter acesso. Então nós temos que tomar alguns cuidados, fazer algumas perguntas. Eu trouxe aqui a recomendação de alguns artigos escritos que podem nos auxiliar nisso. Você tem o Kevin DeYoung, que em um artigo dele com o nome Pense Antes de Postar. Pense antes de postar. Só colocar lá no Google, você vai achar esse artigo. E ali ele dá várias recomendações de como você pode, antes de postar algo, fazer ali algumas perguntas importantes, tais como: aquilo que eu estou escrevendo é uma ideia, é uma discussão, é apenas um desabafo? Entender o que eu estou dizendo, isso pode ser mal compreendido? Você pode pensar: eu realmente sei do que eu estou falando? Porque por vezes, e a internet nos parece que todo mundo se tornou especialista e conhecedor de todos os assuntos, mas às vezes a gente não sabe, a gente ouviu, a gente leu uma manchete e nós temos ali então cientistas, médicos, cientistas políticos, mas são apenas consumidores de manchete. Então a gente precisa saber: eu realmente sei daquilo que eu estou escrevendo, aquilo que eu estou propondo a responder ou a propor alguma coisa? Porque nós temos uma responsabilidade com isso, né? Se a gente posta, o pastor Tiago postou, então eu vou confiar no que ele publicou, né? Eu conheço a história dele, conheço a vida dele com Deus. Então existe uma responsabilidade muito grande naquilo que você posta, né? Seja você pastor ou não. As pessoas te observam, sabem da sua conduta e a sua credibilidade está ali, né? Sendo colocada. Com certeza. E por vezes você não tem possibilidade de explicar aquilo que você escreveu. Olha só que bate-papo bom aí, fica aí pra gente refletir. Você quer assisti-lo na íntegra? Participar do comecinho ao fim dessa conversa? É só você buscar no nosso canal IPP Play ou no nosso canal também aqui da IPP TV, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, com o nome Briga na Internet, programa, né? E tá lá, Conversa da Tarde, ao vivo, IPP TV, a sua TV missionária, do dia 26 de outubro de 2021. Foi esses dias, foi agora, bem recente. Então dá para você ir lá e acompanhar na íntegra esse bate-papo. Quero aproveitar, falar em bate-papo, conversa, vocês estão mandando. Quero mandar um abraço para o Vilmar Hugo, que está dando um bom dia para nós. O Rodrigues Neto também, diretamente de Fortaleza, do Ceará, também aqui nos acompanhando. A Isildinha Helena, bom dia, graça e paz a todos. Falando de São Bernardo do Campo. A Zéza Teixeira, bom dia. O Eliel, de Belém do Pará, também graça e paz. Palmerindo, aqui de Itatiba, no Espírito Santo. Ibatiba, Espírito Santo. Aí aqui a Irane também, de Minas Gerais, Irani. O João Lima também acompanhando. A Cleide Rocha, bom dia, Tainá, diretamente de Camacan, Bahia, da Igreja Presbiteriana de Léo Ventura.
O Iailson também, bom dia, graça e paz. De Caraúbas, Rio Grande do Norte, da Igreja Presbiteriana, nos acompanhando. Um forte abraço para todos vocês que estão aqui. Deixe sua mensagem, deixe seu oi aqui, seu bom dia, para a gente poder ir aqui conversando, interagindo com vocês. E me diga de onde vocês estão nos assistindo, né? E a gente continua agora com o nosso Perguntados de hoje. Eu quero ver se essa mesma participação aqui vai participar agora da nossa interação. Perguntinha na tela. Em quantos dias Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém? Em 40 dias, em 52 dias ou em 90 dias? Em quantos dias Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém? 40 dias, 52 dias ou 90 dias? E aí, você sabe? Então deixa aí sua resposta que logo mais nós iremos interagir, iremos conversar aqui e falar com a resposta certa, né? E ainda hoje aqui nós vamos falar sobre passos para o arrependimento. Como é que anda aí o seu relacionamento com Deus? Como é que tá? Como é que você está nesse momento? O que você compreende ou entende sobre o arrependimento? Então, esse é o momento de você interagir e participar aqui com a gente, porque o Felipe vai estar aqui com a gente acompanhando e nos ajudando nesse bate-papo muito bom e especial, com certeza. Intervalo rápido, a gente volta já. Às segundas e quartas-feiras, às 2:30 da tarde, você é o convidado especial da nossa roda de conversa. Temas do dia a dia, debatidos à luz da Bíblia, de forma leve e descontraída. Aqui não tem conversa fiada, mas teologia, dicas e música boa. Entre neste grupo, horário alternativo aos sábados à 1:30. Conversa da tarde, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem o desejo no coração de ser uma grande igreja e, por isso, cuida com muito carinho das novas gerações. Mas para que esse sonho seja realizado, temos um trabalho direcionado para as crianças de 1 a 12 anos, através do Pinheiros Infância. Entre os ministérios que fazem parte deste departamento estão a UCP Júnior, para a turminha de 4 e 5 anos, e a UCP, para os pequenos com idades entre 6 e 12 anos, complementando as ações feitas nos primeiros anos das nossas crianças por outros ministérios de lá. Nosso objetivo é preparar esta geração para se tornar fiel à palavra e ser liderança no futuro, criando vínculos fortes de amizade, crescendo juntos na igreja. Desenvolvemos várias atividades a cada 15 dias aqui nas dependências da IPP ou em passeios externos. E ainda fazemos 2 acampamentos todo ano, onde os laços afetivos e grandes amizades surgem. Não deixe de trazer seus filhos para participar. Se você quiser mais informações, pode falar com o Fernando Rintze. O contato é pelo WhatsApp 11 99 710 9992. Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua grande igreja missionária. É tempo de crescer em conhecimento do nosso Deus. O programa Sã Doutrina faz você se sentir em sala de aula com o pastor Nilson Júnior. O Sã Doutrina é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que oferece a você gratuitamente um curso de teologia reformada. Pegue o seu caderno e aprenda sobre teologia bíblica, teologia sistemática e doutrinas bíblicas. Para você alargar o seu conhecimento e aprofundar também o seu conhecimento sobre o Senhor Jesus Cristo. Toda quinta-feira, 9:30 da noite, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Toda terça às 8 da noite, os reverendos Arival Dias Casimiro, Mariano Alves Júnior e o licenciado Samuel Lopes te desafiam a se envolver com a obra de Deus no programa Você é um Missionário.
entrevistas ao vivo, testemunhos, sorteio de livros e a sua participação pelas redes sociais. Horário alternativo, às terças, 8h30 da manhã e aos domingos, às 4 da manhã e 1 da tarde. Você é um missionário, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Toda quinta às 2h30 da tarde, o reverendo Tiago Henrique te espera para o aconselhamento bíblico. Temas importantes na vida cristã, desafios e lutas diárias. Horário alternativo aos sábados às 6 da tarde e domingos às 2 da tarde. Aconselhamento bíblico aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Estamos de volta e você continua aqui ligadinho. Você acha? Eu estava aqui lendo as mensagens. A Edna Tereza mandando um bom dia aqui, que Deus abençoe ricamente o dia de hoje. A Amália, bom dia, Tainá, que o Senhor Jesus te abençoe muito. E a Denise está nos assistindo e ela diz que assiste todos os dias, viu? De uma pequena cidade lá em Harvard, nos estados de Massachusetts. Quase que não sai, mas saiu. Nos Estados Unidos. Bom ter vocês aqui acompanhando. Uma alegria muito grande. Então, lembrando que você pode compartilhar esse conteúdo com mais pessoas para que elas possam ter acesso a todo esse material que é feito com o maior carinho para vocês. E que cada vez mais, né, quanto mais pessoas nos acompanham, curte a nossa página, compartilha, nós nos tornamos cada vez mais relevantes nessa plataforma, com material, um conteúdo tão relevante como esse, um conteúdo cristocêntrico. Então, participe dessa missão, né? Seja um missionário online. E continue aqui compartilhando as suas mensagens com a gente. Agora, eu tenho um recadinho para você, mas quem vai trazer é o nosso querido Luciano Neto, falando um pouquinho sobre a Qualivinil Tintas. Cada pessoa tem um estilo preferido ao decorar o ambiente, podendo ser minimalista, moderno, clássico. A Qualivinil disponibiliza uma consultoria de cores para você descobrir a sua paleta perfeita. E você pode até fazer uma simulação para ver como ficaria em seu cômodo. Acesse www.qualivinil.com.br. Inspire-se, transforme, decore, use Qualivinil. Gostou? Mais informações no site qualivinil.com.br. Acesse agora mesmo, hein? E agora, qual é a sua curiosidade? Alguns têm algumas curiosidades sobre a produção interna aqui da IPP-TV. Outros têm curiosidades sobre teologia, outros têm algumas curiosidades sobre a igreja, algum conteúdo, alguma coisa que aconteça lá dentro. Mas a nossa pergunta de hoje, no nosso quadro Quero Saber Mais, foi para o jornal Notícias do Bem. E eles perguntaram assim, como que é conseguir notícias boas todos os dias para estar deixando a gente super bem informado em casa? E quem respondeu foi o repórter Matheus Santos. Olha, tudo bem? Olha, é difícil sim, hein? Meu Deus, a gente fica aqui na redação todos os dias procurando notícias boas, porque a linha editorial do Notícias do Bem busca uma perspectiva com um óculos, uma cosmovisão cristã e trazer também só notícias positivas, aquilo de bom, porque todos os jornais já mostram aquilo que você normalmente precisa saber, né, aquilo que vai afetar a sua vida, mas aqui não, aqui no Notícias do Bem, a nossa linha editorial é de mostrar aquilo que os outros jornais não mostram. Então, coisas boas, serviço, tudo aquilo que pode te ajudar a ter um dia mais leve. Então, sim, é difícil sim, mas nós temos aqui uma equipe que fica todo dia aí empenhada, procurando, analisando, checando, ligando, e aí eu vou em loco produzir as matérias, entrevistar, e você vê tudo aquilo no ar. Então é um trabalho de equipe, mas que a gente busca fazer isso para que você tenha um conteúdo cristão e também de qualidade, com uma cosmovisão que vai com certeza aí facilitar e também fazer o seu dia ficar mais leve. Tá bem? Espero que tenha respondido. É desafiador, viu? Mas é possível sim. Então é muito legal, você que ainda não conhecia ou não conhece, você pode acompanhar
o jornal daqui da IPPTV, Notícias do Bem, gente. Só tem notícia boa, com viés aí, né, que vem nos informar, mas com viés cristão, mas trazendo uma perspectiva boa de fatos que normalmente a gente vê aí de uma forma tão difícil, né? Mas aqui a gente consegue trazê-lo nessa perspectiva do bem aí. Então, assista de segunda a sexta-feira aqui na IPPTV a partir das 11h45. E agora, nós temos Povos e Línguas. E nós vamos agora para a terceira parte do trabalho missionário lá na Polônia, com o missionário e pastor Antero Kakzan. Vamos acompanhar? Hoje para nós é um dia muito feliz, estamos muito alegres. É o aniversário do Nathan, do nosso filho mais novo, e daqui a pouco a gente vai começar a receber convidados. Hoje a casa vai ser bem agitada, mas vai ser bênção, vai ser uma festa só. Acho que não, nem não, casa, nem não, A gente está aqui na casa da irmã Asha, uma pessoa que, graças a Deus, ela aceitou Jesus Cristo. Tivemos a oportunidade para evangelizá-la. É uma pessoa que tem dado muitos frutos, tem ajudado a igreja aqui na Polônia. Hoje tivemos esse, eu chamo de culto nos lares, que nós temos em seguida o culto nos lares aqui na Polônia. Tem dado frutos porque as pessoas não gostam de receber o convite para ir para a igreja, então muitas vezes as pessoas convidam as pessoas para vir para casa e elas aceitam. Chrystus jest życiem mym, a śmierć zyskiem jest. A Asha é uma pessoa que teve muitos problemas na vida e ainda continua tendo os problemas. Um problema dela é que o esposo dela é alcoólatra, infelizmente. Os filhos ainda são evangélicos, ela é sozinha em casa como evangélica. Tem sofrido muitas provas na vida, mas Deus tem provado que é fiel na vida dela. Honra e glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Os trabalhos no lar na Polônia é muito importante.
Wreszcie na siebie moje jarzmo. Uczcie się ode mnie, że jestem cichy, pokornego serca, a znajdujecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Ile razy też my, jako dzieci Boże teraz, jako Kościół, jako ludzie, którzy kochają Jezus Chrystus, czytaliśmy tego fragmentu. I wiemy, że to jest takie, możemy spokojnie powiedzieć, że to jest pełną łaską Bożą, pełną łaską zaproszenia ze strony Boga do każdego z nas, aby zbliżyć do Niego z wiarą. Estamos aqui num dos lugares mais tristes na face da Terra. Estamos aqui na cidade de Auschwitz, onde é o Museu Auschwitz, onde morreram milhões de pessoas em Holocausto. Os alemães construíram mais de 1.200 guetos, chamados pequenos guetos, em toda a Polônia. Mas aqui Auschwitz é o maior, é o campo de extermínio. Dos pequenos guetos, eles traziam de trem as pessoas prisioneiras de guerra para este lugar para exterminar. E aqui, infelizmente, morreram milhões de pessoas. A Polônia sofreu muito na Primeira Guerra Mundial, mais ainda sofreu na Segunda Guerra Mundial. Foi oprimida pelos alemães, que todo mundo sabe que estourou em 1939 e durou até 1945. Então foram aí quase 5 anos de sofrimento, de terrores aqui. Então, com tudo isso, com esse sofrimento da Polônia, eles são rancorosos. Eles têm um rancor contra os russos, eles têm um rancor contra os alemães, porque os russos, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, eles implantaram o comunismo aqui. A Polônia também sofreu muitíssimo com o comunismo aqui. Os comunistas russos mataram muita gente aqui, oprimiram. E com tudo isso, estamos aqui para esse objetivo, para mudar esse país com a obra missionária, através do poder de Deus, através do Espírito Santo, para mudar o coração dos poloneses. Jak jest moja potrzeba dzisiaj? Bóg wie, ale Bóg oczekuje. Daj tego potrzebę dla mnie. Jak jest moje zmartwienie dzisiaj? Mogę używać sam siebie jako przykład. Jak może być dziecko Boże, które ma na imię Antero dzisiaj? Jak jest moje zmartwienie najwyższe? Co mi potrzebuje? Co potrzebuje Antero? Co potrzebuje każdego z was tu obecnie? To właśnie na tego słowa znajdujemy. Pełną łaskę Bożą zaproszenia. Przychodź do mnie. Inaczej mówią, oddaj mi tego Twoje zmartwienia. Oddaj mi
swoje projekty. Oddajmy ta sytuacja w waszych trudnych poradzić. Przyjmować Boży Kościół w moim domu jest dla mnie wielkim przywilejem, jest radością, bo to są moi bracia i moje siostry. To jest dla mnie błogosławieństwo, bo spotkanie Bożego Kościoła w moim domu jest również świadectwem dla mojej rodziny, dla mojego męża, dla moich dzieci. Ja dziękuję Bogu, że mogę przyjmować moich braci i moje siostry. Dziękuję Bogu, bo w ten sposób Bóg pokazuje, że jest pomiędzy nami, że jesteśmy Jego dziećmi i że możemy się spotykać, że możemy Go uwielbiać, możemy Mu śpiewać. Tem muitas cidades bonitas na Polônia, como por exemplo Cracóvia. Cracóvia é uma cidade maravilhosa, quase não tem evangélicos, quase não tem igreja de Jesus Cristo. Foi a única cidade em toda a Polônia que não foi destruída na Segunda Guerra Mundial, pelo motivo que a base dos alemães era em Cracóvia. Eu e a minha esposa, nós temos orado bastante para Deus continuar abençoando. E não vai demorar, vamos nos mudar para Varsóvia, para aqui também ganharmos almas para Jesus. Ja słyszałem przez przyjaciół z Brazylii, Kościół w Brazylii jest bardzo duży i posiadacie miliony wierzących. Słyszałem, że w Brazylii jest około 26 milionów wierzących. Wierzących w Polsce jest tylko 0,38% ewangelicznie wierzących. Młodzież w Polsce wierząca jest prawie niewidoczna. W sumie jej nie ma. W Polsce nie mamy szkół dla wierzących, nie mamy młodzieży, która by mogła śpiewać. Wkrótce będzie przebudzenie w Polsce. Z tego właśnie powodu chciałbym zachęcić Kościół ewangeliczny w Brazylii, aby w Polsce Kościół mógł być tak samo przebudzony jak Kościół w Brazylii. Niech Bóg powołuje młodzież brazylijską, aby mogła być misjonarzami w Polsce. Polska potrzebuje ludzi, aby mogła tutaj stworzyć Kościół. Zachęcam Was w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bom, pessoal, essa é a obra missionária na Polônia. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que, assim como a minha igreja me enviou para a Polônia, a igreja brasileira também possa enviar missionários para essa nação. Niech was Bóg błogosławi. Do zobaczenia. Cześć.
Nossa, gente, esse material realmente é um material muito especial do Povos e Línguas. Vale a pena você ir lá no canal, acompanhar, segui-los, compartilhar, porque é um material riquíssimo e precioso. Serve também para a gente ver essas histórias e orar por cada missionário. Mas agora, olha só quem está aqui comigo, né? A Fernanda Lopes, ela que é coordenadora de marketing da editora Ezion, a nossa editora missionária. Ela está aqui hoje com algumas dicas de livros. E os livros têm tudo a ver também com o tema da entrevista de hoje, que é Passos para o Arrependimento. Bom dia a todos que nos assistem. Sim, a gente conversou e a gente conseguiu trazer alguns livros que têm tudo a ver com o tema que vai ser abordado hoje. E o primeiro livro que eu gostaria de indicar é do Thomas Watson, A Doutrina do Arrependimento, um livro que vai falar tudo sobre arrependimento, um livro que não é muito extenso, então é fácil, tranquilo de ler, e ele aborda diversos temas, vou mostrar aqui alguns do sumário para vocês. Fala sobre arrependimento falso, qual é a natureza do verdadeiro arrependimento, razões importantes, né, a respeito do arrependimento, fortes motivos para arrependimento, exortações. Então, ele vai abordar vários tópicos acerca desse assunto, que é muito importante para a nossa vida, né, Tainá? Exatamente. É fundamental, né? Sim. Outro livro que a gente também trouxe, a gente já trouxe ele aqui algumas vezes, mas a gente quis reforçar porque é um livro que a gente... É muito bom, gente. Se você ler, você vai concordar com a gente. É o Somente pela Graça, de Charles Spurgeon. Ele vai falar sobre a doutrina da graça, que nossa salvação é somente pela graça. E esse livro ele é dividido em 4 tópicos, e um dos tópicos é sobre o arrependimento. Então, ele vai abordar ali sobre o assunto em relação ao pecado, né, a redenção do pecado, de que nós precisamos nos arrepender todos os dias, porque nós somos pecadores e pecamos todos os dias, né? Então, arrependimento é algo que precisa estar presente na nossa vida e ter um coração quebrantado em relação a isso, né? É isso mesmo. Nossa, já estou ansiosa aqui pelo bate-papo logo mais, e os livros eu já estava aqui, um pouquinho que eu conversei com a Fer no começo, eu já fui anotando algumas coisas aqui na conversa, porque vai trazendo, né, essa lembrança, isso é importante a gente falar. E tá tudo no livro, gente. É verdade. E por último, é um super spoiler, assim, o livro vai ser lançado este domingo, também um livro do Spurgeon, se chama O Talão de Cheques do Banco da Fé, para saques diários das ricas promessas de Deus. É um livro devocional, né? A gente estava mostrando aqui o livro, conversando sobre ele. E é um livro devocional escrito, né, com as palavras do Spurgeon. Esse nome é um nome curioso, né? Algumas pessoas perguntam para a gente, mas por que esse nome, né? E a gente... O propósito dele, do Spurgeon, é que a gente medite nas promessas de Deus. E ele compara essa promessa de Deus, né, as várias promessas de Deus que Deus já prometeu para nós, como um cheque. Um cheque que a gente vai até o banco celestial e saca. E aí ele faz diversas abordagens, comparações em relação à promessa e o cheque, né, a gente estava conversando aqui. As promessas, elas são como cheques, porque o cheque é dado para você, né, como uma ordem de pagamento, e você vai até o banco e saca aquele cheque. Então, é algo que já foi prometido ali como pagamento. Basta você acreditar, né, tá certinho ali o cheque, ir ao banco e sacar. E assim também como funcionam as promessas de Deus. Elas já foram prometidas para a gente, e com fé nós vamos até o banco celestial, vamos até a Deus, e cremos e nos apropriamos dessas promessas que Deus deu para a gente. Então, ele faz toda essa comparação antes das devocionais mesmo, né, do livro, são 365. A gente tem um prefácio do pastor Arival, também explicando sobre o livro, do propósito do livro. E também temos essa palavra de Spurgeon explicando e fazendo vários comparativos em relação às promessas e ao cheque. E depois nós temos as devocionais maravilhosas, escritas pelas palavras do Spurgeon, né? Ele tem uma forma única de escrever. E tenho certeza que esse livro vai ser uma bênção para a sua vida, para a sua fé. É um livro para ser lido todos os dias e ter sua fé renovada e crer nas promessas de Deus e se apropriar delas. Ai, que ótimo, gente. Ó, em breve, né? O lançamento será nesse domingo? Nesse domingo, aqui na igreja e no site também, editoresion.com.br. Todos esses livros estão disponíveis. Basta entrar no nosso site, se você tiver alguma dúvida, precisar de alguma outra sugestão sobre algum tema, é só chamar a gente no WhatsApp ou no chat do site que a gente te ajuda. Ai, que ótimo. Fer, obrigada mais uma vez. Obrigada a você. Amei as escolhas, as indicações.
E fica aí a dica para você, hein, já acessar agora mesmo no site da editorazion.com.br, tá aqui na telinha, e acessa lá e já faça suas comprinhas. Obrigada. Obrigada a Deus te vocês. abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Fê. E agora é hora do nosso Perguntados de hoje. Você participou? Vamos à resposta? Em quantos dias Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém? 40 dias, 52 dias ou 90 dias? Temos respostas aqui, ó. A Fran colocou 40 dias, o Gilmar 52, a Ilzidinha também, a Cleude 52 dias. Deixa eu ver quem mais participou aqui, deixa eu ver na outra live também a sua participação. Pera aí. Não tivemos interação na outra live, então são essas respostas de hoje mesmo. Resposta na telinha, 52 dias, opção B. É isso mesmo. Referência bíblica, nós temos Neemias 6:15, capítulo 6, versículo 15. Lá você vai encontrar essa referência, essa história aí, para você ver quantos dias Neemias demorou para reconstruir. Mas a minha dica é que você leia a história inteira de Neemias, que é muito inspiradora para todos nós, né? Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já para falar sobre passos do arrependimento. Então não saia daí. De segunda a sexta, às 9:30 da manhã, tem Vida Devocional, com meditações preciosas na Palavra de Deus. Pastores, presbíteros e seminaristas trazem lições da Bíblia e aplicações práticas para a nossa vida. Horários alternativos, de segunda a sexta, às 6 da tarde e 11:30 da noite. E aos domingos, às 7:30 da manhã, 12:30 e 8:30 da noite. Vida Devocional, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. De segunda a sexta às 8 da manhã, a criançada tem espaço na IPP-TV. Diversão, histórias e muitas lições para os nossos pequeninos no Pinheirinhos TV. E aos sábados, às 7 horas, tem sempre a estreia de um novo programa da temporada. Horário alternativo de segunda a sexta, às 5:30 da tarde. Pinheirinhos TV, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Só coisa boa! O nosso café está em novo horário. Agora, mais cedo, às terças e quintas-feiras, 7:30 da manhã, o reverendo Mariano Alves Júnior te leva para conhecer os campos missionários da JMP. Também tem louvores em ritmo de viola e um bate-papo animado para começar bem o seu dia. É o Café, Prosa e Missões em nova temporada. IPP TV, a sua TV missionária. Nós estamos de volta com Tudo Mais e já com o nosso convidado aqui, Felipe Rocha, ele que é líder de discipulado aqui da nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros e também, né, membro aqui, também está sempre com a gente, já participou de outros programas aqui da IPP também, né, contribuindo sempre para um bate-papo de reflexão, né, Felipe? Seja muito bem-vindo. Obrigado, é muito bom estar aqui com vocês. Passamos um trânsito, São Paulo é interessante, mas estamos aqui. E é um tema que precisa ser refletido, porque a gente acaba deixando passar nessa nossa vida corrida, e é importante a gente parar um tempinho para refletir sobre ele. Nós vamos falar sobre o arrependimento, sobre os passos do arrependimento. E é importante, quando a gente fala desse tema, a gente sempre volta aqui nas Escrituras, porque é a nossa base. E aí tem a primeira exortação pública de Jesus, que foi arrependei-vos, em Marcos 1:15, né? E se isso tinha prioridade lá na lista de Jesus, né, continua sendo a nossa prioridade nos tempos de hoje, né, Felipe? E a gente já começa falando assim, porque quando a gente fala do arrependimento, a gente tem que ter um entendimento sobre o que seria esse arrependimento, né? O arrependimento genuíno, verdadeiro, né? O que gera esse arrependimento em nós, né? Legal. Bom, a primeira coisa é dizer que o arrependimento é algo puramente humano, né?
Algumas pessoas acham que Deus se arrepende de algo, mas quando a Bíblia trata do arrependimento de Deus, na verdade é uma maneira de expressar o sentimento de Deus de uma maneira humana para a gente entender. Então Deus ele não se arrepende, mas é algo próprio para nós. Então, é algo que é inerente a nós, mas é interessante que o arrependimento ele só pode ser verdadeiramente produzido naquele que é salvo. Naquele que não tem a iluminação e a revelação do Espírito Santo, ele não pode se arrepender porque ele não tem consciência do que se arrepender. Então é algo que é para nós, cristãos, que queremos em Deus. E esse arrependimento, ele não pode ser visto apenas como um start inicial na vida cristã. A gente se arrepende, é convertido por Cristo e então é colocado num limbo eterno. Mas esse arrependimento ele precisa ser encarado como uma performance que é baseada numa cultura que é lastreada numa identidade. Então é algo que precisa acompanhar a gente o tempo todo. E é algo que a gente precisa refletir sobre ele, porque a vida faz com que a gente se esqueça dessa necessidade. Olha, é bem interessante isso, Felipe, porque é o que você falou, ser visto isso como o tempo todo, porque as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. E na Bíblia deixa muito claro que a gente não pode deixar aquele dia encerrar sem antes nós entregarmos tudo para Deus, inclusive pedir perdão pelos nossos pecados, se arrepender daquilo que a gente, às vezes, né, vem cometendo, às vezes persistentemente, né, muitas vezes, né? Sim. E é interessante porque o arrependimento, ele não é você parar de fazer algo errado. Né? Então, inicia que nós, para conhecermos a realidade, nós dependemos da revelação de Deus. Os efeitos noéticos da queda em nós faz com que a gente tenha uma percepção da realidade deturpada. Então a gente, ao invés de encarar algo como pecado, a gente encara como um distúrbio, como um erro, como uma fragilidade. Então a nossa percepção de realidade ela é afetada por causa do pecado. Então a revelação de Deus nos mostra que não. Nós não estamos falando de algo pequeno, de algo circunstancial. Tem uma raiz, e essa raiz está lá na nossa natureza. Então, o arrependimento não é parar de fazer, mas o arrependimento é uma metanoia, é você dar uma volta de 180 graus. Então não é você parar o que está fazendo, mas é parar e reapontar, realinhar o seu coração para um outro alvo. Então o arrependimento, ele é esse ambiente completo. Não é só você olhar o pecado e falar, beleza, não quero mais, mas é reapontar, redirecionar o coração para uma outra coisa, que é para o nosso Senhor Jesus Cristo. Você falou uma coisa que me fez lembrar que quando a gente fica tendo uma batalha com o pecado, a gente sempre vai perder. A gente não consegue vencer a batalha quando a gente perde o foco, né? A gente acaba focando no nosso pecado, na batalha, e aí é um arrependimento que às vezes você vai se repetir, se for a questão das circunstâncias, né? Mas a gente tem que realinhar mesmo a nossa busca para Deus. E isso é muito legal quando a gente entende isso, né? Porque é como nadar contra a maré, muitas vezes, né? A gente cansa, vai afundar, se você continuar ainda indo para o lado oposto, em vez de ir para o sentido que é Deus, né? Sim. Que Agostinho trabalha muito essa noção das paixões desordenadas. Então, é incorreto, por exemplo, eu ter um amor pelo meu bichinho, pelo meu pet. É errado eu querer sucesso, eu querer ser bem-sucedido, nada disso é errado. A questão é o foco e a prioridade que eu dou para essas coisas. Quando a gente vê a mensagem de Lucas, Deus falando, Jesus nos chamando ao discipulado, ele coloca 3 coisas importantes, que era necessário ter um certo tipo de amor, era necessário um certo tipo de sofrimento e um certo tipo de desapego para seguir ele. Porque seguir Jesus não é no vácuo. A gente não segue Jesus de acordo com os nossos princípios. Então a gente precisa amar a ele acima de todas as coisas. A gente precisa estar pronto para tomar a nossa cruz e segui-lo. A gente tem que estar pronto a abandonar até mesmo e largar tudo aquilo que nos prende para segui-lo. E dentro desse ambiente de discipulado e de vida cristã, ele nos chama o tempo todo para encararmos a realidade. Que realidade que é essa? Ele é santo, nós não. Ele é eterno, nós não. Ele é perfeito e nós somos falhos. E quando ele revela que nós somos, o Espírito Santo, então ele trabalha em nós, revelando a nossa verdadeira identidade, revelando a nossa verdadeira podridão que temos no coração. E quando ele revela, ele nos capacita a dar uma resposta de fé, que é essa resposta de arrependimento. A questão é que, na nossa vida cristã, nós vamos desenvolvendo uma espiritualidade vazia, porque a gente começa a entender Jesus de maneira técnica,
Então a gente sabe que ele morreu por nós, a gente sabe que o sacrifício dele é vicário, a gente sabe que a cruz nos traz regeneração, nos traz vida, mas tudo isso a gente vê de forma muito técnica, enquanto ele nos chama para um relacionamento íntimo e pessoal. Quando eu começo a ver a fé de maneira muito técnica, eu tenho dificuldade de experimentar aquilo que o Espírito Santo fala ao meu coração sobre os meus erros. Então eu começo também a ver os meus pecados de maneira técnica. E aí a minha vida começa a ser uma espiritualidade falsa. Porque o peso do pecado, ele não pode ser perdido. Essa noção do peso e do quanto ele afronta o Senhor. Quando eu passo a ter uma espiritualidade vazia, eu então começo a ter uma vida também vazia. Porque eu não consigo mais sentir esse peso do pecado. E é importante a gente dizer que a nossa vida cristã, ela não é uma linha reta. A gente sempre vai estar no top, a gente sempre vai estar naquele fervor espiritual. Na verdade, nossa vida ela é uma grande montanha-russa, de altos e baixos, recuos e avanços. E se a gente não se apercebe disso, a gente passa a levar a vida e deixar a vida me levar, ao invés de ser conduzido pelo Espírito Santo. Então, o salvo, ele sempre terá a capacidade estartado e conduzido pelo Espírito Santo ao arrependimento. A questão é a sensibilidade que nós estamos a essa voz que fala ao nosso coração. E essa sensibilidade precisa ser o tempo todo trabalhada. E como é que ela trabalha? É trabalhada voltando sempre às Escrituras para dela ouvir o que o Senhor tem para dizer para nós. Olha, Felipe, eu ouvindo assim, a gente vai ter esse entusiasmo de compreender e realmente analisar um pouco da nossa vida nesse momento, né? E falar assim, peraí, será que é isso mesmo? Eu estava acompanhando hoje pela manhã uma leitura de um livro, e ele fala uma coisa muito interessante, pegando essa questão, né? A pessoa ela é convertida, ela teve aquele encontro que foi maravilhoso, mas ela fica morna no restante da vida. Ela vai para a igreja porque ela vai, mas ler a Bíblia é árduo, orar é árduo, ela faz com aquele, eu tenho que orar, eu tenho que ler a Bíblia hoje, e não encontrou aquele prazer que deveria ser o que as Escrituras trazem, essa vontade de ter esse momento com Deus, essa vontade de estar na presença de Deus, né? E aí ela vai ter nesse momento. Aí que eu quero entender, porque ele fala uma coisa muito interessante, a partir do momento que ela começa a conviver com pessoas não cristãs, ou pessoas que estão bem no comecinho da fé, e aí ela começa a ver que ela pode ser um instrumento para a vida daquela pessoa, quando a gente muitas vezes vai auxiliar alguém, vai acompanhar alguém na fé, ou seja, o discipulado, por exemplo, é um momento muito oportuno para reacender ou para ativar aquilo que está adormecido muitas vezes dentro daquela pessoa, né? Ela está tão ali no dia a dia, tão acostumada com aquela rotina. Eu sou cristã e leio e oro, mas ela está tão sem aquele mover de Deus, aquele aquecido no coração, né? Que muitas vezes, quando vem a oportunidade dela estar com alguém, aconselhar ou acompanhar, é hora que começa, às vezes, esse aquecimento, né? Por quê? Começa, às vezes, aí você falou, né? A ler de uma forma e aconselhar, e o Espírito Santo vai trabalhando esse arrependimento, essa vontade de estar mais na presença de Deus, né? Como que a gente analisa essa relação, assim? Legal. Tem uma série de livros que é muito legal, chama Liturgias Culturais, do James K. Smith. E ele trabalha a noção de que as nossas afeições são o tempo todo capturadas. O nosso coração ele é muito mais apreendido do que ensinável. No sentido de que a gente, às vezes, sabe o que é certo a fazer, mas não deseja fazer o certo. E as nossas afeições, o nosso coração, ele é capturado o tempo todo. Seja num shopping center, e tudo isso tem uma cosmovisão religiosa embutida. Porque num shopping center ele vai dizer que você não está tão adequado assim, mas tem uma redenção para você, compre de mim. Só que não é uma redenção perene, porque amanhã você vai ter que comprar de novo. E sem que a gente perceba, essas liturgias culturais vão nos formando. E é por isso que a gente vai se afastando. E a gente começa a encarar a fé de maneira muito técnica, muito simples e muito distante do relacionamento verdadeiro. O que Deus ele faz conosco, Deus é tão bondoso, que ele nos dá instrumentos para que o nosso coração seja novamente retrabalhado, a pedagogia do desejo. Uma delas é o discipulado. Porque o discipulado ele vai realinhar as nossas afeições e vai realinhar a nossa bússola, o nosso coração, para que ele aponte para Deus. E as nossas relações, elas terão um papel fundamental nisso. Porque quanto mais eu falo do Evangelho, quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu oro,
mais apaixonado eu fico por Jesus. Então, uma coisa que a gente precisa hoje, isso eu falei com o Marcos quando eu estive aqui, é uma necessidade urgente da gente se reapaixonar por Jesus, da gente se reencantar com a mensagem do Evangelho, da gente entender isso aqui como algo não apenas para essa vida, mas algo que vai superar a eternidade, algo que nós vamos caminhar com Jesus. Então esse reapaixonamento faz com que a nossa vida seja redirecionada e reapontada para o Senhor. E é essas questões que a gente vai vivendo, vai discipulando, vai orando, vai ajudando os irmãos, isso vai fazendo a gente entender a importância que nós temos, a importância, na verdade, que a mensagem do Evangelho tem para nós. Porque se essa mensagem não me impacta, eu não consigo impactar o outro. Então, ao mesmo tempo que eu discipulo, que eu cuido, que eu direciono, eu também estou sendo cuidado, direcionado e retrabalhado. E todo o tempo eu vou sendo lembrado de quem eu sou. Quem eu sou? Eu sou filho de Deus, mas eu sou pecador. Eu necessito dessa graça. E aí é que me leva ao arrependimento diário, porque Deus o tempo todo vai me mostrar quem eu sou e do que eu preciso. Então, com isso, eu consigo direcionar o meu irmão, mas o meu coração também continua sendo direcionado por esse caminho, que é essa cultura de arrependimento e de confissão, de contrição e de achego ao Senhor Jesus. Muito bom mesmo. E aí, quando a gente vê isso, entende, tem como a gente colocar passos práticos para esse arrependimento? A gente tem como pontuar? Bom, não vamos ser muito extensos nos passos, mas primeira coisa é a gente entender que o arrependimento ele é startado e movido pelo Senhor. Nós não temos condição de encarar a realidade. Os efeitos da queda em nós faz com que a gente tenha uma noção desreal da realidade. Então é o Espírito Santo que starta isso em nós. Quando ele starta isso em nós, ele nos dá poder para nos direcionar a esse caminho. Então, primeira coisa é essa ação do Espírito Santo. E aí a gente começa esse caminho. Então, a gente sente o peso do pecado, a gente sente a tristeza pelo pecado, e a gente confessa a Deus as nossas culpas, e a gente usufrui da graça de Deus desse perdão. No dia seguinte, a gente reinicia esse processo, porque todos os dias nós temos motivos vários para nos arrepender. Então, é startado em Deus, Deus ele revela quem eu sou, Deus ele revela a minha condição, Deus me dá a condição de se arrepender. Isso me traz tristeza pelo ato cometido. Essa tristeza ela não pode ser confundida com remorso e nem preocupação se alguém vai pegar o pecado que eu fiz. Essa tristeza ela é muito específica, ela é uma contrição, é o peso do pecado, então eu confesso a Deus. E quando eu confesso a Deus, eu tenho a certeza da graça que me inunda e que me perdoa e que me levanta novamente na presença dele. Muito bom. A gente pode, para não desanimar muitas vezes, né? Porque às vezes você pega algumas pessoas que elas se questionam mesmo se estão caminhando no caminho certo mesmo, se elas estão firmes. Tem sinais que a pessoa pode ver nela ou enxergar para estar se alegrando, estar firme ali na fé? Bom, como a gente disse, o arrependimento ele é próprio para o cristão. O mundo ele pode sentir peso pela culpa, ele pode sentir remorso, vergonha, medo de ser pego, uma série de coisas. Mas arrependimento é para filho de Deus, porque vem do poder do Espírito Santo. A primeira coisa que a gente pode identificar alguém que está experimentando essa cultura e essa performance de arrependimento é ter a tristeza pelo pecado. E isso é muito difícil no sentido de que o mundo é muito prazeroso. Dizer que o pecado é ruim seria uma inverdade, porque o pecado ele traz prazer imediato. Então a primeira evidência é sentir tristeza por isso. Uma outra coisa é ter a noção clara de que o coração ele é enganoso. Então, por mais que o coração deseje o pecado, o desejo por não pecar ele precisa estar ali. Isso não quer dizer que nós vamos vencer todas as batalhas, mas isso quer dizer que o arrependimento nos levará a muitas vitórias. Então nós não vamos vencer sempre. Mas é complicado quando a gente sempre perde. Então, quando a gente sempre perde nos mesmos pecados, a gente precisa identificar uma série de coisas, as raízes disso, o que nos está nos levando, se nós estamos realmente produzindo arrependimento, ou se só está sendo remorso, culpa. Então, tristeza pelo pecado, o desejo de não pecar e a plena confiança que em todas as situações o Senhor Jesus sempre estará nos auxiliando.
Amém. Olha, gente, eu vejo esse tema e aparentemente quando a gente para falar assim sobre arrependimento, a falar, é isso que você falou, né? Tá, eu preciso me arrepender e tá tudo certo. E muitas pessoas não cristãs, quando falam assim, ah, então ele pode fazer isso e aquilo, aí ele se arrepende e tá salvo. Tá fácil, né? Mas é importante a gente entender que não é uma questão que depende da gente, né? Eu acho que você deixou bem pontuado. E a gente sempre trazer isso, que não é uma coisa que vai depender unicamente. Eu digo assim, ah, eu decidi, me arrependo apenas. Porque pode ser confundido com tantas essas outras questões, né? Vergonha, remorso, isso muitas vezes está atrelado. E a única coisa que revela mesmo é Deus, né? É Deus que faz isso com a gente, né? Felipe, deixa uma mensagem final para a gente aí de ânimo, às vezes, para aquela pessoa que está ali querendo se arrepender e às vezes não está conseguindo, né? Ela tem aquele sentimento de que tá, mas parece que está tão frio, está tão vazio ali, né? Meu irmão, a vida é difícil. Tentam nos passar que o evangelho vai trazer sempre uma bonança em nossa vida e não é verdade. Nós vamos enfrentar em vida pecados, falhas, erros, quedas, tropeços, mas nós temos que lembrar que o Senhor Jesus nos prometeu estar conosco todo o tempo. Ele prometeu estar conosco sabendo que nós somos, e ele sabia que nós éramos falhos, pecadores e tão longe do quanto ele queria que nós fôssemos. Por isso, meu irmão, se você vive esse momento de não ter certeza de salvação, de ter dificuldade de produzir esse arrependimento, só tem um caminho, que é aos pés do Senhor. No Senhor nós encontramos paz, no Senhor nós encontramos regeneração, no Senhor nós encontramos restauração de vida. Em Cristo há solução para os nossos problemas, em Cristo há solução para aquilo que nós somos, porque na cruz Ele colocou todos os nossos pecados. Ele nos amou sabendo que nós éramos e não pode acontecer nada que tire esse amor de nós. Então você não vai vencer sozinho, mas se você se lançar aos pés do Senhor através da ação do Espírito Santo, Deus ele vai levantar você, vai fazer com que você se reapaixone pela mensagem do Evangelho e que você viva essa vida e essa cultura de arrependimento diário, se aproximando cada vez mais do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Jesus continue abençoando a sua vida. Amém, amém. A Leila Marques mandou, que honra assistir meu amigo compartilhando sobre o arrependimento. O José Geraldo, né, a Deus a honra. E deixa eu ver, tem mais mensagens aqui também. A Amália também está aqui participando. A Teca Amado também está aqui. E o Junilvan também está aqui, diretamente de Tocantins. E todos, né, dando um amém, né? Glória a Deus. É importante quando a gente traz esses temas, mas o mais assim que eu vejo é o quanto aquilo toca nossas vidas, né? O quanto Deus fala aos nossos corações e que a gente possa, de um bate-papo, de uma conversa, possa vir aquele desejo de entender mais, de aprender mais, né? E nós temos muitos caminhos aí para buscar e, né? Eu digo recursos literários, né? Que nos auxiliem, né? Mas é Deus mesmo que faz a obra em nossas vidas, né? Sempre Ele. Sempre Ele. Felipe, eu agradeço muito a sua participação, a sua disponibilidade, né? O seu tempo precioso, gente, de se deslocar e vir até aqui estar com a gente. É um presente muito grande para nós, né, ter essas participações, né, esse tempo tão dedicado aí para estarmos juntos aqui compartilhando mais sobre Deus, aprendendo mais juntos, né? Obrigada. Eu que agradeço. Falar do Evangelho é sempre um privilégio. Então, me sinto muito honrado. Obrigada. Que Deus continue abençoando muito a sua vida, o seu ministério, o seu trabalho, te usando poderosamente aí para fazer, né, obras grandiosas, né, do nosso Senhor. Amém. A Ele a glória. A Ele a glória. Eu agradeço muito também a sua participação, você que esteve aqui com a gente, acompanhando, interagindo, deixando sua mensagem. Deus continue abençoando muito a sua vida e que continue também falando ao seu coração, né? Os nossos corações aqui, né? Que a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa, ela é transformadora. Deus abençoe muito a sua vida e até amanhã, se Deus quiser. Um forte abraço, beijo, fica com Deus.